E essa é a condição maior que me traz a esta tribuna. A consciência e o orgulho pela minha terra e pelas suas gentes, a convicção e a responsabilidade da sua defesa intransigente. O Pico é uma ilha com uma história de luta e de resiliência, de transformação dos obstáculos e das dificuldades inerentes às suas características naturais, em vantagens e em conquistas. Porque os picarotos são um povo que acredita. Mas não acredita em tudo. Porque só podem acreditar em tudo aqueles que nada sabem, e essa não é, garantidamente, uma condição dos picarotos. Analisando o plano e orçamento para 2024 e considerando aquela que tem sido a atuação deste Governo em relação ao Pico nos últimos 3 anos, o que sabemos nós então e em que podemos acreditar? Nós sabemos e acreditamos nas potencialidades da nossa ilha, na sua capacidade de crescimento e desenvolvimento, na legitimidade e na necessidade dos investimentos públicos que reivindicamos. Mas nós sabemos também que esta governação não tem correspondido ao dinamismo e ao potencial da nossa ilha e não tem cumprido aquilo que prometeu. E não acreditamos que será em 2024 que o irá fazer. E não é difícil fundamentá-lo. Nós sabemos, por exemplo, que a ampliação da pista do aeroporto do Pico é um investimento estruturante para a ilha, pela importância que esta infraestrutura, a maior totalmente detida e gerida pela região, tem assumido ao longo dos anos no desenvolvimento socioeconómico do Pico. Sabemos que essa ampliação permite resolver problemas de operacionalidade e de segurança e que no final da legislatura passada, o estudo e os investimentos realizados no aeroporto pelo anterior governo socialista permitiam ao atual Executivo, quando iniciou funções, dispor de todas as condições técnicas e financeiras para avançar rapidamente com este investimento, aproveitando as verbas dos fundos comunitários disponíveis. Sabemos ainda que em 2021 foi unanimemente aprovado nesta Casa um projeto de resolução do Partido Socialista para assegurar essa ampliação, mas que, depois de 3 anos de governação, o único avanço conhecido da parte deste Governo é a realização de mais um estudo prévio. O quadro comunitário termina em 2027, não há projeto sequer para este investimento, mas espera-se que o Pico acredite que a pista do aeroporto será ampliada. Os picarotos não têm dúvidas também sobre a importância que tem para a economia da ilha o Porto Comercial de São Roque, a principal infraestrutura portuária comercial da ilha e a terceira maior dos Açores em termos de mercadoria contentorizada e de carga geral. Sabem que é urgente intervir neste porto a fim de garantir as suas condições de segurança e de operacionalidade, nomeadamente na proteção da cabeça do molho, e sabem que, ao contrário daquilo que afirmava enquanto foi oposição e em período de campanha eleitoral, este Governo não vai ampliar o porto comercial, nem tem sequer prevista a realização de qualquer intervenção nesta infraestrutura, que deveria ser a prioridade, tendo em conta a sua importância e as verbas dos fundos comunitários disponíveis. Mas este Governo foi ao Pico, pela 2ª vez consecutiva, apresentar aos picarotos o suposto projeto da proteção da orla costeira e ordenamento da Baía do Cais do Pico, num investimento de aproximadamente 35 milhões de euros. Não contestando a importância ou a necessidade destas obras, o que sabemos nós, em novembro de 2023, a este respeito? Sabemos que o projeto afinal não está concluído, que não estão sequer concluídos os ensaios em modelo reduzido, que não está definido o calendário para a execução desta obra, que o seu financiamento não está sequer assegurado. Mas pede-se aos picarotos que acreditem que aquilo que não foi feito em 3 anos irá acontecer em 2024. O Pico sabe também que este é o Governo que demorou 3 anos a anunciar a construção de um novo centro de saúde nas Lajes, que durante 3 anos atrasou e retardou uma decisão crucial para a garantia de cuidados de saúde dignos à população das Lajes, gerando confusão e indefinição. Não existe projeto, não sabemos quanto custará, como será financiado. Sabemos, no entanto, que se inaugura a entrega de uma chave e que no final desta legislatura este Governo nem terá reabilitado o edifício do antigo centro de saúde, nem terá dado início à construção de um novo.
Senhoras e senhores deputados, o Pico é a terra dos homens e das mulheres que, de um imenso chão de pedra, ergueram currais e do solo fizeram brotar os mais raros vinhos, revitalizando de forma exemplar o setor vitivinícola da ilha, numa paisagem elevada ao Estatuto de Património Mundial da Humanidade pela Unesco. Mas o que este setor sabe é que, ao fim de 3 anos de governação, num processo que começou ainda a ser preparado pelo anterior governo, continua por implementar o Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores, entidade crucial enquanto estrutura de suporte a esta atividade e a sediar na Ilha do Pico. Se nos exemplos anteriores faltaram projetos, neste caso em concreto, terá faltado apenas vontade política. O Pico é ainda terra de agricultores engenhosos e resilientes que contribuem com o seu trabalho para o crescimento de um setor com grande impacto económico na ilha e que reivindicam as condições necessárias ao desenvolvimento da sua atividade. Em 3 anos de governação, o que estes agricultores também sabem é que não conheceram qualquer execução do Programa Excepcional de Requalificação para os Caminhos Agrícolas que este Governo apresentou e prometeu aos picarotos. No Pico vive-se também do mar, senhoras e senhores deputados, e a garantia das condições de segurança e operacionalidade das infraestruturas de pesca é essencial para os nossos pescadores. Todavia, desde que exerce funções, este Governo nunca concretizou, por exemplo, as obras necessárias no Porto do Calhau do Monte ou no Porto das Ribeiras. O Pico é a ilha que soube, ao longo dos anos, apostar num modelo de desenvolvimento turístico conciliado com a valorização das suas características e com a preservação da sua identidade, mas que no momento presente vive a ameaça de descaracterização dessa realidade e dos valores que o diferenciam à custa de uma política para o setor que banalizou o conceito de sustentabilidade, que se recusa a reconhecer os sinais de massificação e que não responde com os necessários instrumentos de ordenamento e regulação, como é o caso do POTRA. O Pico é uma terra que se orgulha do seu património e da sua riqueza cultural e que defende a preservação e a afirmação da sua identidade como forma de potenciar o desenvolvimento coeso e integrado do seu território. Sabem tão bem isso os picarotos, como sabem que continua por criar o Museu da Construção Naval de Santo Amaro, que este Governo afirmou publicamente tratar-se de uma prioridade para esta legislatura. Ao longo de 3 orçamentos consecutivos, as verbas para a criação deste museu foram 0 e o trabalho realizado foi nenhum. Não há um conceito definido, não existe um trabalho de base de construção interpretativa e museológica, não existe um projeto. Mas será em 2024 que tudo isto irá acontecer. Os fatos e a realidade vivida pelo Pico nos últimos 3 anos destroem por completo a credibilidade dos documentos aqui apresentados. A comprovar esta afirmação estão ainda as baixas execuções dos planos anteriores. Em 2022, por exemplo, dos cerca de 67 milhões inscritos para investimentos no Pico, este Governo executou apenas cerca de 22 milhões. 33,9% é um valor que representa a mais baixa taxa de execução de pelo menos os últimos 10 anos. Senhoras e senhores deputados, não vim a esta tribuna afirmar-vos que o Pico é a ilha do futuro, mas vim sim dizer-vos que queremos garantir o futuro da nossa ilha. Não exigimos ao Governo a resolução de todos os nossos problemas no espaço de 1 ano, mas não ignoramos que temos ao nosso dispor o maior volume de fundos comunitários de sempre e que os investimentos que são estruturantes para a nossa ilha não têm sequer projetos elaborados de forma a aproveitar essas verbas. Perdemos tempo e perdemos oportunidades. E é isso que não aceitamos. Não aceitamos promessas sem fundamento, não aceitamos o branqueamento da realidade, não aceitamos ser iludidos. O Pico é pedra e rocha e é essa a resistência que colocamos nos desafios que enfrentamos. O Pico é montanha e é essa a grandeza que move as nossas aspirações. O Pico são vinhas, baleeiros, construtores navais e é esse o espírito lutador e combativo que queremos ver correspondido. Mas à nossa identidade e aos nossos anseios e reivindicações, tem o Governo Regional respondido com investimentos que não saem do papel, com promessas por cumprir, com cerimónias pomposas de anúncios vazios. Se o poeta da Ilha Maior no sonho e na desgraça aqui estivesse, diria que continuamos maiores nos sonhos que almejamos, mas maiores também na desgraça das mãos de quem nos governa.